Nesse vídeo eu vou trazer para você 3 ações pagadoras de dividendos e que são small caps. Vem comigo. Salve, salve investidor, como é que você está? E o objetivo desse vídeo é trazer 3 ações para estudo que são boas empresas, boas pagadoras de dividendos e que ainda estão baratas. Na verdade, as small caps ficaram para trás desse rally do Ibovespa que começou no ano de 2025. Ainda assim, não é tão fácil encontrar empresas realmente baratas. O que são baratas? São ações negociadas abaixo do valor intrínseco. Basicamente isso. E como que você encontra aqui, por exemplo, no Investidor 10, ações pelo seu valor de mercado? Porque small cap é aquela empresa cujo valor de mercado, pelo menos esse é o consenso do mercado financeiro, não supera 2 bilhões de dólares ou 10 bilhões de reais. Você pode vir aqui no Investidor 10, clicar aqui na aba Ações, buscar aqui por valor de mercado e aqui o ranking pega os maiores valores de mercado. Basta clicar aqui em valor de mercado que vai alterar o filtro para as menores empresas. Então você vai pegar aqui empresas de 300 milhões de reais, como por exemplo esta, que é a Eletro Aço Altona. E aqui você pode ir fazendo o filtro que bem entender. E aí eu vou trazer aqui a ação menos barata para a mais barata na minha visão. Começando com a Irani, que nesse momento está subindo 1%, mas nesse mês está caindo bastante, acumulando uma queda de 16%. A gente sabe que desde abril, diversas ações vêm caindo por conta de uma correção de mercado, que já era esperado, realização de lucros pelo estrangeiro. Como que a gente sabe disso? Porque a gente consegue identificar a saída de capital estrangeiro nesse período. Ok, caiu 16%. Como eu falei, é uma small cap. Você clica aqui, ó, em empresa e você consegue verificar o valor de mercado da companhia, que nesse momento é pouco superior a 1,8 bilhão de reais, abaixo de 2 bilhões de reais. Como qualquer small cap geralmente negocia com uma liquidez média diária relativamente baixa, veja, quase 8 milhões e meio, é uma liquidez baixa. O que seria uma liquidez baixa para a ação, Luan? Olha, ações que negociam menos do que 10 milhões dia, você já pode considerar uma liquidez baixa. Abaixo de 1 milhão, muito baixa, o que eu evitaria. E veja que a Irani só ficou abaixo do meu valor intrínseco por conta dessa queda. Então veja como as quedas acabam gerando janelas de oportunidade. Mas é claro que a queda, você precisa entender o seguinte: a queda veio com perda de fundamento ou foi uma queda exagerada do mercado? Esse é o trabalho do investidor, saber identificar quando a queda é uma cilada ou uma oportunidade, para resumir. E o último vídeo que eu publiquei aqui na comunidade FMI, que fica para os membros do canal também, é a respeito da Irani. Fiz uma análise detalhada da empresa, que, veja, teve um trimestre ruim. Ela publicou o resultado do primeiro trimestre de 2026 e você vai notar o seguinte, ó, queda de 3,1% na receita líquida. Então a empresa vendeu menos ou a preços menores. No caso aqui foi o volume de vendas que foi prejudicado por itens operacionais não recorrentes. Ela teve queda nas margens, no lucro, no EBITDA. Foi um trimestre ruim. Mas o que importa é qual é a capacidade de geração de caixa da empresa. E como eu expliquei no vídeo, a Irani, ela detém uma capacidade de geração de caixa livre, é isso que a gente quer, de pelo menos 200 milhões de reais. E a partir disso que a gente estabelece o valor intrínseco da companhia, a partir do fluxo de caixa livre. Veja, eu não posso simplesmente vir aqui olhar para o histórico de EBITDA e achar que com base nisso eu posso avaliar a empresa. Constitui uma avaliação geralmente frágil. Ah, a empresa gera um EBIT de 460 milhões, então eu vou avaliar ela a partir dessa métrica. Você vai estar se enganando, cuidado. E por que uma pagadora de dividendo? Porque nos últimos anos ela vem aplicando uma taxa de payout, de saída de recursos para proventos aos acionistas, elevada. Você vai notar que a partir de 2022 esse payout foi bastante elevado, superando aí geralmente os 40%. Segundo a política de remuneração aos acionistas, desde que o indicador dívida líquida sobre EBITDA não suba acima de 2,5 vezes, está tudo bem. E nesse momento a empresa fechou a 2,11 vezes. Aí ela consegue pagar um payout de 50, o que constitui um payout elevado. Não à toa que o dividend yield médio em 5 anos da Irani foi superior a 7%. A rentabilidade produzida pela companhia nos últimos 10 anos foi de 459%, bastante elevada, mas os últimos 5 anos têm sido ruins, já que a rentabilidade foi baixa, abaixo do CDI. Então veja que o curto ou médio prazo podem ser complicadíssimos, especialmente quando você tem um cenário macroeconômico desfavorável, que é o que está acontecendo hoje. Afinal de contas,
a empresa depende de uma economia mais pujante, ela fornece principalmente para frigoríficos, empresas do setor alimentício, etc. Ainda ela tem um componente de custo que é muito importante, que acabou subindo nos últimos anos, que são as aparas. Tudo isso foi apertando um pouco o retorno. Com a empresa nesse momento negociando um valor de mercado de 1,8 bilhão de reais, na prática, considerando o fluxo de caixa livre de 202 milhões, que é aqui o valor que eu projetei, se eu dividir esse valor pelo valor de mercado, 1,825, eu estou falando de um fluxo de caixa livre yield de 11%. Esse é um indicador que a princípio mostra que a empresa está barata. O valor intrínseco da companhia é um pouco superior ao valor hoje de mercado, razão pela qual ela está tecnicamente barata, mas não é a mais barata desse vídeo. A segunda ação da lista, que está caindo no ano como um todo, caindo quase 5% nesse momento, é a Grendene. Essa aqui é bem ação de dividendos mesmo. Por mais que você pense no primeiro momento se tratar de uma empresa grande, ela detém um valor de mercado de quase 4 bilhões, é um pouco maior, mas ainda assim não é uma empresa gigante, olhando para a bolsa. A liquidez é maior, 18 milhões de reais por dia. O dividend yield médio ficou distorcido por conta de 2025, saltou para 16%, mas no histórico você vê yield de 8%, 2023 deu 19%, 5%, 10%. Antes disso, os yields ficaram mais próximos de 4 a 6%. Então veja que na média dá para você esperar 6 a 7% por conta desses picos e declínios de dividendos que tem há alguns anos. É uma companhia de crescimento mais lento. Ela ainda não publicou o seu resultado do primeiro trimestre de 2026, até a data de gravação desse vídeo, mas no fechamento de 2025 ela teve um resultado líquido de 644 milhões, líquido recorrente de 815 milhões, dando uma alta de 2,4%. Veja, uma alta pequena. A receita líquida cresceu, na verdade decresceu 1,7%, a receita bruta cresceu 5%. Então veja que é uma empresa um pouco estagnada, então você precisa pagar bem barato para conseguir um excelente retorno. Veja que muito do resultado é resultado financeiro líquido recorrente, 485 milhões de reais. No final das contas, você tem mais lucro com o caixa da empresa, que ela tem muito caixa. Clicando aqui em empresa, de novo, você vai notar que a dívida líquida é negativa em quase 1 bilhão, porque a empresa tem mais de 1 bilhão de caixa. Ela tem 1 bilhão de reais em caixa. Esse caixa acaba rendendo muito. Imagina você, esse caixa aqui sozinho é capaz de te entregar 120 milhões, 130 milhões de reais por ano, ou até mais que isso. Contudo, ao contrário da Irani, entregou um retorno baixo nos últimos 10 anos, mas com rentabilidade alta, um ROI alto, mas muito vem do resultado financeiro, então é complicado aqui. Então eu diria o seguinte: tenha cuidado no preço com o Grendene. Hoje ela está barata, mas toma cuidado, senão seu retorno tende a ser medíocre. Já a vencedora dessa lista, também mais small cap, é o Banco ABC Brasil, que nesse ano acumula uma leve alta. Tinha subido mais, só que a correção da bolsa não ajudou. A ação está corrigindo aqui do seu último topo quase 10%. O Banco ABC é de fato bem descontado. Nos preços atuais negocia um índice preço-lucro abaixo de 6. Se eu dividir 100 por 6 dá 16,6% de retorno imediato, então de fato é muito descontado. Luan, eu ouvi dizer que tem um risco de governança no Banco ABC. O principal risco de governança ele está atrelado ao controlador do Banco ABC, que é um banco internacional. E o Banco ABC ele é controlado por 2 países que não possuem regime democrático forte. Na verdade, são regimes autoritários, que são a Líbia e o Kuwait. Então isso gera um temor. No final das contas, o controle do Banco ABC é estatal, ainda que de forma indireta. Por isso que o mercado fica temeroso. E deveria, de fato, por conta dessa imprevisibilidade dos controladores. Apesar de que as ações preferenciais que estão na Bolsa de Valores possuem 100% de tag along. Isso você consegue conferir aqui, 100% de tag along. As ações aqui possuem até uma liquidez ok, pouco abaixo da Grendene, valor de mercado 6 bilhões de reais. Então olha como esse banco é barato. É um banco que, para você ter uma ideia quanto que ele lucra, é um banco que superou a marca de 1 bilhão de reais de lucro em 2025. Também ainda não publicou o resultado do primeiro tri de 2026. Mesmo lucrando mais de 1 bilhão, com uma trajetória aqui de lucro crescente, a trajetória é crescente. Claro, pode ter altos e baixos no meio do caminho, mas a trajetória é crescente. Afinal de contas, saiu de um lucro de 200 milhões
para mais de 1 bilhão. E, como a gente viu, mesmo assim, vale 6 bilhões na bolsa. Então vamos pensar o seguinte, se o banco simplesmente aumentar o seu lucro, que foi de 1 bilhão e 30 milhões, aumentar 3%, aumentar para 1 bilhão e 60, ou se mantiver em 1 bilhão e 30, a gente está falando do índice preço-lucro projetado 5,89, extremamente baixo. Claro, historicamente, por conta desse risco estatal indireto, o banco negociou múltiplos baixos. Mas você vai notar que antes de 2021, negociava 11 vezes, 9, 8,70. Então o mercado ficou mais pessimista com o Banco ABC a partir de 2022. E não houve uma explicação muito clara quanto a esse temor intensificado, sendo que o banco continua crescendo, né, normalmente seu lucro. Não teve nenhum tipo de situação que possa ter tido um acréscimo de risco a princípio. Claro, é muita imprevisibilidade quanto ao controlador, mas a gente nunca viu isso gerar problemas na operação brasileira, que é o Banco ABC Brasil. Os retornos nos últimos 10 anos foram de quase 300%, um bom retorno. Isso aqui, ó, se você arredondar para 300%, dá aproximadamente 15% ao ano. 15% ao ano está muito em linha com o ROI da empresa, que também é de 15%. Então veja que o ROI de longo prazo se refletiu no retorno de longo prazo da empresa. Ah, Luan, 15% é muito? É muito, sabe por quê? Só para você ter uma ideia, a média de rentabilidade antes dos impostos das empresas norte-americanas entre 1960 e 2006, um histórico longo, sabe qual foi? Pouco mais de 12%. Então, veja, a média de retorno que os negócios conseguem produzir é 12%. De tal modo que um negócio que supera essa média, 13, 14, 15, está acima da média. E isso também se reflete nos retornos que você pode esperar no mercado financeiro em empresas. Porque as empresas são negócios da vida real, que você compra títulos representativos de uma participação que são as ações. Se eu supero a marca de 15, eu encontrei um negócio excepcional que consegue me produzir isso. O Itaú, por exemplo. Mas aqui 15% já é excelente e com um nível de remuneração muito interessante. Dividend yield médio em 5 anos de 8% e aqui os dividendos são bem robustos. Você vai notar aqui que, com exceção de 2020, sempre pagou bons dividendos. E, olhando aqui para essas 3 ações da lista, essa aqui é a que detém o maior nível de desconto. Tem uma significativa margem de segurança sobre o valor intrínseco. Lembrando que, aqui na comunidade, tem a minha tabela com os valores intrínsecos das ações que eu mais gosto e acompanho, o que tem na minha carteira. E ainda você tem relatórios de análise. Tem relatório de análise do Banco ABC aqui também. Aqui, ó, relatório de análise do Banco ABC que eu produzi no dia 27/4. E ainda você conta com o meu curso Formação Mirai Investing, para você aprender a investir sozinho e se tornar um investidor independente. Para conhecer todos os benefícios da comunidade, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora conta aqui para mim, qual dessas 3 ações você acha que está mais barata? E se tiver alguma dúvida ou até sugestão de vídeo, é só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!